Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias, vou moderar hoje a aula da professora Silene e o título da nossa aula de hoje, Uma tese, um ponto de vista. Vamos lá, apresentação da aula, olha só. Tema da aula, os argumentos sustentam a tese e objetivo da aula, conhecer argumentos, contra-argumentos e a produção do gênero textual argumentativo. Com vocês a professora Silene, que vai ministrar a aula de hoje. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham. E já pensando nesse contexto, aí que vai embasar aí, ajudá-los, eu trouxe um texto aí, eu quero falar com vocês. Mas antes tem um vídeo. Vamos assistir ao vídeo e na sequência teremos alguns comentários. O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer saber a opinião do cidadão sobre a regulamentação da publicidade infantil. Quem quiser participar é só acessar a consulta pública que está aberta no site do Ministério. Com certeza você já viu esse sinalzinho aí na sua TV. Ele aparece sempre antes de um programa ir ao ar. É a classificação indicativa, uma informação para as famílias sobre a faixa etária para a qual obras audiovisuais não são recomendadas. E aqui na casa da Priscila é assim, vigilância é palavra de ordem. Ela está sempre de olho no que os filhos assistem. E uma outra grande preocupação é em relação à publicidade direcionada aos meninos, a publicidade infantil, mesmo que eles ainda não tenham seu próprio dinheiro e nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. O Rafa, como tem uns 2 anos, mais ou menos, que ele não tem TV liberado, justamente por causa das propagandas, porque vê e tudo que vê quer. Principalmente quando você tá assim, ou com a família, ou assim, numa TV tranquila, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando. Algumas passageiras ou outras que você realmente quer. A intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. E para isso abriu uma consulta pública onde vai ouvir a população sobre o tema. O objetivo é proteger a criança e o adolescente. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública pode ser dada até 27 de fevereiro. Identificamos que deveremos sim ter a coragem, que já era uma ambição aqui na Senacom, mas que nunca havia sido feita, de iniciar uma regulação para a publicidade infantil e colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar e depois aí fica tudo registrado, público e transparente. E aí depois a gente chega num desenho final da regulação. Para deixar a sua opinião sobre publicidade infantil, basta acessar o site justiça.gov.br. Ok, então nós vimos aí, tivemos a opinião de uma responsável, né, no caso da mãe, falando sobre os comerciais, se fazem algum tipo de dano ou não. Vocês viram, então, essa parte. E também aí a legislação que ocorre, né, por conta, deve ser proibido ou não, por quê? Agora, na sequência, para ajudá-los, também tem um texto, eu vou fazer a leitura, é uma redação que ela foi... tirou nota 1000 no Enem de 2014, que foi sobre esse tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Então, vou colocar na tela e fazer a leitura. Alguns pontos aí já estão grifados, porque eu quero realmente que chame a atenção de vocês nesse contexto. Então, vamos ao texto. Leia a seguir uma redação avaliada com a nota 1000 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano de 2014, tema da proposta, ou tema da redação que os alunos deveriam fazer. Publicidade infantil em questão no Brasil. Título, Por um Bem Viver. O ornamento da vida está na forma como o país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, chama a atenção que ele coloca pequenos, para não falar novamente o termo crianças, né? Então, a próxima parte.
É importante pontuar, de início, que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial, passada através das gerações, como as brincadeiras de ruas e as cantigas. Aqui nós já temos até a explicação do que é um bem, uma cultura imaterial. Prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferem se divertir com objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e o consumo está nascendo desde a infância. A próxima parte. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construído na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão, nós comentamos o que é alusão, né? Referência ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor forma com o consumismo. Então, um texto longo. Eu sempre procuro trazer textos que estão no caderno mesmo do aluno, de outras séries, então às vezes utilizo o caderno desde o primeiro ano até o ensino do fundamental, até o médio, porque assim, são textos relevantes. Eu trago para uma linguagem apropriada. Então, nessa questão desse texto aí, tem mais uma parte. Eu vou ler já, pedir para o professor Mauro ler a última parte, por favor. Mauro. Pois não. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler, através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Ótimo. Então, primeiro, nós temos várias citações aí nesse texto. Então, fala do sociólogo, depois fala sobre Gandhi, tem um dado da Unesco. Então, o texto tem um embasamento. Essa redação foi considerada, né, uma das melhores por conta desse contexto. Muito bom. E eu até deixei destacado alguns conectivos para facilitar, para vocês também até saberem a ordem. É importante pontuar e no final, assim, no início, por isso. E, principalmente, no final dessa tese, eu já vou dar aí uma dica, deem algumas dicas assim, importantíssimas, que dão sugestões do que fazer para não acabar, ou pelo menos diminuir essa questão da publicidade infantil atrelada ao pensar e os bens imateriais, que dá a situação de deixar os livros mais baratos, livros mais em contas, a família conversar mais, ler para os filhos, tem esse contexto aí. Mas já para instigá-los aí, tem uma questão. Então, vamos à primeira proposta aí, referente a esse texto, 8º ano. Então, por favor, vamos lá. A primeira questão. Então, qual a ideia principal desse texto? Ou seja, qual é a tese? O que ela está defendendo? O que ela defende? Que deve ter a publicidade infantil ou não? Então, é com vocês. Justifiquem, tudo bem? Então, aí para vocês na tela, eu coloquei a parte inteira do parágrafo, mas vamos comentar ainda algumas questões aí. Então, nesse contexto, nós podemos ver que ela
defende no contexto que fala que a publicidade é negativa, faz mal às crianças. Então, o trechinho está aí. É válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, ela coloca que é mal, faz mal o abuso, a publicidade de maneira, contexto ser abusivo, né? Ser excessiva, ok? Então, muito bem. Então, eles conseguiram. A próxima questão aí para vocês na tela. Então, vou colocar, terá 1 minuto, e eu vou voltar alguns trechinhos do texto para vocês lembrarem dos argumentos, ter um embasamento, tudo bem? Então, a questão para vocês é a seguinte: identifique alguns argumentos utilizados no texto. Pelo menos essa parte de argumento de autoridade, de algum órgão público, órgão federal, né, que tem, assim, que eu falei para eles do embasamento, eles utilizaram muito bem. Então, não esqueceram da Unesco, ótimo. Isso. Mas durante o texto, marcado, né? Isso aí ficou fácil para eles, né? Alguma estatística que eu falei, sempre coloca, porque dá autoridade, né? Tem um texto com maior embasamento, mas o texto todo, como falou, né, é um texto que está colocando opinião. Eu separei o segundo parágrafo, porque como que aparece essa parte que eu falei também para vocês de dados da Unesco, mas porque também ela dá alguns elementos ali, né, sobre a questão. Então, na tela aí para vocês, vou fazer a leitura e comentar algumas situações. Então, vamos lá. Ó, no segundo parágrafo tem assim, ó: a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças. Aí nós temos um argumento, ela está falando que se tiver muita publicidade pode mudar o foco, né? O que a criança para de pensar e não pensa no contexto da sua faixa etária. Aí aqui na segunda parte tem aí, dados da Unesco afirmam, vocês usaram muito bem. Aí depois ela coloca assim, essa situação torna eles pequenos consumidores ou grandes consumidores. Pode ler mais respostas se tiver, professor Mauro, Eu estou acompanhando aqui, assim que subir eu já falo. Então, vocês conseguiram perceber nesse contexto que aparecem várias respostas, né? Vocês conseguiram pensar. Ela coloca, então, o argumento, os contra-argumentos. Olha, tem essa situação, mas por conta disso ocorre isso. Ela coloca a parte dos bens e tudo mais. Então, assim, muito importante vocês conseguirem identificar pelo menos, ou ficou evidente, a parte dos argumentos de autoridade, tá? Muito bem. Oi gente, tudo bem? Essa aula tem como título Anarquismo e Protagonismo Feminino. A gente vai entender melhor a relação que existiu entre as ideias anarquistas no Brasil e o reforço do movimento feminista por aqui. Para começar, é importante que a gente esclareça melhor para quem está acompanhando o que os historiadores chamam de anarquismo. Anarquismo foi uma teoria social que ganhou força no mundo do século XIX, que era basicamente contra o Estado, ou seja, contra as formas de governo, contra o capitalismo, contra todo esse sistema econômico,
e também com a igreja, contra a igreja, ou seja, de uma forma geral, os anarquistas eram contra toda e qualquer forma de exercício de autoridade de uma instituição. E foi uma ideia que surgiu na Europa no século XIX, mas que é trazida para o Brasil também e tem uma forte influência sobre o movimento operário brasileiro no início da década de 20. Os anarquistas também achavam que era necessário uma revolução social que acabasse com essas formas de opressão que eu falei, né, o capitalismo, o Estado, a igreja, diminuísse a desigualdade social entre os homens, e a maneira de fazer isso é o que eles chamavam de ação direta, ou seja, que os trabalhadores se organizassem e agissem direto contra aquilo que os oprimia, né? Essa forma de pensamento, ela vai ter no Brasil uma relação direta com o crescimento da luta pelos direitos das mulheres, o que a gente chama de feminismo. Por isso até, inclusive, tem aqui essa sugestão aqui de igualdade, né? Ou seja, no Brasil, nesse contexto, houve uma aproximação de ideias do anarquismo com o feminismo. A gente vai ver como é que foi esse processo e por que aconteceu dessa forma. Primeira coisa, a gente tem que falar de que existia um feminismo brasileiro anterior à entrada das ideias anarquistas no Brasil. No século XIX, existiam algumas organizações que queriam a ampliação dos direitos das mulheres, né? Mas tudo isso veio muito aos poucos. Então, por exemplo, foi no início do século XIX que as mulheres começaram a ser autorizadas a frequentar as escolas, veja só, e depois, já mais para o final do século XIX, que foram autorizadas a frequentar o ensino superior, as faculdades. Vale a gente ficar atento que a autorização a frequentar não quer dizer que isso era bem aceito socialmente. O Brasil tem uma tradição bastante antiga de patriarcado, ou seja, de famílias masculinas, de liderança masculina, né? E predominância dos homens nos papéis de poder. Isso existia também no século XIX e esses avanços, eles foram muito assim, foram mais exceção do que regra. Mas é importante a gente perceber que já existia um movimento no sentido de garantir a ampliação da participação feminina na sociedade. Quando é que esse movimento se amplia de maneira assim, bastante decisiva? Muito por conta da industrialização. Ou seja, quando começam a surgir no Brasil as primeiras fábricas, sobretudo aí a partir da década de 10 do século 20, né, as mulheres elas começam a se oferecer também como força de trabalho, a ocupar esses postos de trabalho nas fábricas. E isso faz com que a participação feminina nesse movimento de modernização no Brasil seja bastante importante e comece a crescer. A gente tem que prestar atenção que isso não quer dizer que essas mulheres eram aceitas sem nenhum tipo de discriminação. Existia discriminação salarial com as mulheres, por exemplo, né? E ainda existia um pensamento muito forte na sociedade de que as mulheres deveriam se ocupar das tarefas domésticas. De toda maneira, a industrialização ela traz esse tema mais para o debate. Com o surgimento dessa classe operária no Brasil e o aumento do número de operários e trabalhadores, isso passa a ser um tema também da discussão dos movimentos operários. No Brasil, na década de 10, a principal referência que existia dentro dos movimentos operários de ideia para a transformação da sociedade era o anarquismo. Por isso é que existe essa associação aqui no Brasil. Os movimentos por ampliação dos direitos das mulheres, no seio do movimento operário, dentro do movimento operário, eles surgem numa associação direta com as ideias anarquistas. Muitas dessas mulheres anarquistas, elas se envolveram, por exemplo, na Greve Geral de 1917, que foi um movimento muito importante, e elas acreditavam que a emancipação social, ou seja, libertar-se do capitalismo, tinha que vir juntamente de uma emancipação de gênero, né? Ou seja, que as mulheres pudessem se emancipar também da opressão de seus maridos. Isso é muito importante, porque mostra já uma transformação e uma intensificação desse movimento por igualdade de gênero, que é o que a gente chama hoje de feminismo. Só que, como tudo, né, a história mostra isso, que as conquistas, elas por vezes são muito lentas, elas fazem parte de um processo histórico. No caso do Brasil, por exemplo, a participação política das mulheres,
ela só começa a aparecer, e mesmo assim muito pouco, lá no fim da década de 20, com a primeira mulher que consegue autorização judicial para votar, porque o voto no início do século XX era masculino, tá? E anos mais tarde, a primeira prefeita. Mas veja, tudo conseguido na justiça com muita dificuldade. No Brasil, as mulheres só foram autorizadas a votar no governo de Getúlio Vargas, a partir de uma lei que saiu em 1932, sendo que a primeira vez que as mulheres foram às urnas em nível nacional foi em 1933, para a eleição de Assembleia Nacional Constituinte. Ia fazer uma nova Constituição para o Brasil, as pessoas foram votar e foi a primeira vez que houve participação nacional de mulheres. Isso é interessante a gente perceber, porque na década de 30 já havia outros movimentos pelo mundo no sentido de aumentar a participação das mulheres, aumentar o protagonismo feminino na sociedade. O mais conhecido deles foi o movimento das sufragistas na Inglaterra, onde havia uma organização pública no sentido de garantir o direito a voto. Nessa época ainda tinha gente que pensava que a mulher não tinha que votar porque ela estava submetida ao marido. O que essas mulheres mostraram é que elas não pensavam dessa forma. E o movimento feminista no Brasil foi muito importante para a garantia desse direito, que veio com Getúlio Vargas, mas não caiu do céu, né? Foi fruto de muita luta dessas mulheres. Aliás, um outro fator externo que tem uma relevância muito grande na relação com a conquista do protagonismo feminino na sociedade é esse aqui, né? O efeito da guerra. O que acontece? Lá na Europa, no início do século XX, há duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Fora uma série de conflitos de bastante impacto. O que aconteceu nesses países lá da Europa e que teve reflexo no Brasil? Eles necessitaram de mão de obra nas fábricas para produzir os mantimentos, para produzir as roupas para as tropas, os armamentos. Então, isso fez com que lá na Europa se ampliasse a participação feminina no mercado de trabalho. Isso se tornou uma tendência mundial que chegou aqui no Brasil também. Então, repara como é que o mundo está conectado, né? Hoje mais, mas de certa maneira esse mundo do século XX também está bastante conectado, porque essas mudanças na Europa, elas têm desdobramento aqui no Brasil também. Para encerrar e para que fique bastante claro um dos pontos centrais dessa aula, é a existência de uma relação direta entre movimentos sociais, né, como o movimento dos operários ou do protagonismo feminino, e a conquista de direitos. A história mostra pra gente que todos os direitos que a gente consegue, né, como os direitos trabalhistas, o direito das mulheres, dos negros, dos LGBT, dos indígenas, eles se constroem com muita luta, né, com enfrentamento do padrão mais estabelecido, que nem sempre é de muita inclusão, né? Ou seja, todos os direitos eles são resultado da luta de muitas pessoas e mesmo da vida de algumas pessoas que tiveram que entregar para a causa da ampliação dos direitos. No caso das mulheres, isso foi bastante forte e ainda é uma discussão muito necessária, porque a desigualdade de gênero ela persiste no Brasil. Vou até te fazer um convite para você fazer uma pesquisa sobre esse tema, que existem muitos dados que corroboram para essa desigualdade, infelizmente, entre homens e mulheres até hoje, e acho que isso é uma realidade que a gente tem que enfrentar. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.
Professorizei um print na tela, por favor. EF08LP03A, EF89LP29B, EF89LP29A. O objetivo da aula: ler e interpretar artigo de opinião, reconhecendo sua função social e comunicativa e a forma como ocorre a progressão textual. Mauro? Muito bem, professora Elaine, alunos, professores, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje continuamos aí, né, com a sequência de aulas, né, de artigo de opinião, falando sobre esse texto que é muito importante, esse gênero textual, né, onde a gente se posiciona, onde as pessoas podem colocar aquilo que pensa, né, aquilo que reflete sobre os assuntos que estão no nosso dia a dia. Então, vamos trabalhar minuciosamente cada etapa, né? Primeiro falando sobre o artigo de opinião, que é um texto argumentativo, mas trabalhando as etapas que compõem esse texto. Então, os conteúdos de hoje, que eu vou pôr aí na tela para vocês, ó, conteúdos de hoje. Características que diferenciam fatos de ponto de vista, então isso é importante. E marcas que ajudam a perceber a progressão textual. Está no caderno Aprender Sempre, eu vou pedir para que vocês abram o caderno, né? É a aula 1 hoje, da sequência de atividade 4, das páginas 49 a 51. Então, fique com o caderno aberto, acompanhe a aula junto, a gente vai trabalhando todas as atividades e todos os assuntos que tiver nessa aula de hoje, ok? Para começar, tem aí 2 perguntas de sondagem para vocês. O que é um ponto de vista? É a primeira pergunta, né? Eu lembro de uma aula interessante, né? O professor falava, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Que é a fala de, muito importante, se eu não me engano, do Leonardo Boff, né? Se eu não me engano. E a segunda pergunta, dê um exemplo de ponto de vista sobre fake news. Então, a primeira é, o que é um ponto de vista? Se você consegue explicar isso em palavras. E a segunda é, para você dar um ponto de vista sobre o assunto fake news, que é o assunto que a gente está tratando nas últimas aulas. Vamos lá, então. Ó. A aluna Ana Júlia colocou: ponto de vista é uma opinião pessoal. A Luísa: como a pessoa vê algo. Miguel: ponto de vista que cada um tem. Deixa eu ver, acho que é Cibele: ponto de vista é a nossa opinião a respeito de algo. A Projurema: ponto de vista é o que eu acho sobre determinado assunto. Minha opinião. Fake news é um dos males atuais. Isso, o legal. Celso, sobre a 1. É quando alguém tem uma opinião sobre um determinado assunto. Legal. Vamos ver. Da 2 subiram poucas da 2. Aqui, ó, tem uma. Fake news é algo feito para desinformar. É um ponto de vista, né? Muito bem. Muito bem. Então, essa é a ideia, né? Quer dizer, o que seria o ponto de vista, né? O ponto de vista é a sua visão a partir das informações que você tem. Ela é subjetiva, obviamente, né? Porque ela é fundamentada no que você entende, né? No que você conhece sobre o assunto. É óbvio que os nossos conhecimentos são construídos em cima daquilo que a gente vai aprendendo, né? Então, pode ter aí algum fundamento científico, pode ter fundamento técnico, mas a partir do momento que você cria uma máxima aí, a partir dessas informações, você está dando que é o ponto de vista. Então, como eu vejo essa situação? Por exemplo, a gente falou, deu ponto de vista sobre fake news. Então, você pensa sobre fake news e fala, fake news para mim é isso, fake news para mim traz esse tipo de problema, fake news para mim é o mal do momento, né, como uma professora apresentou um aluno. Então, ponto de vista é exatamente isso, é você se posicionar, né, em cima das informações que você tem e trazer a sua opinião à luz, né, para que todos saibam. Isso aí seria o ponto de vista. E é óbvio que fake news, sim, é o mal do momento, né? É o mal, talvez, da internet, né? Do meio de comunicação da internet, talvez seja o grande mal do momento, né, Pro? Sim. Vamos seguir, então, com a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre o quê? Retomando o conceito de artigo de opinião. É um gênero textual muito usado na escola, muito pedido pelos professores e também que a gente encontra muito no campo jornalístico, né? No jornal, na revista, né? Na forma escrita, ou oralmente no jornal, na TV, no rádio. Então, quer dizer, é a partir
um ponto de vista que é colocado como uma visão e aí em cima disso se cria argumentos, né, para poder defendê-lo. Então o artigo de opinião vai ser esse tipo de texto. Olha lá. Tipo não, tá? Não. Gênero textual, para não confundir aí o pessoal, porque tipo de texto é outra coisa. Trata-se de um gênero textual da ordem do argumentar, que circula geralmente em jornais, revistas, impressos e online, ou blogs, entre outros, e que traz temas diversos e um ponto de vista do autor, que a gente chama de articulista, sobre esses temas, né? Então, olha só, é um texto que circula geralmente no campo jornalístico, em que o autor, que a gente chama de articulista, traz o seu ponto de vista sobre problemas diversos, né? Temas geralmente que estão aí no nosso dia a dia. Tá? Então, por exemplo, a gente está falando muito hoje sobre pandemia, está falando sobre fake news, né? Mas, normalmente, o artigo de opinião ele pode abranger qualquer tema. Por que a gente vê muito artigo de opinião nos jornais e nas revistas? Porque é a chance que o veículo tem de trazer novas visões sobre um fato. Então, o jornal ele traz notícias. Você lê a notícia, você já começa a criar o seu posicionamento. E aí eles colocam também o editorial do jornal, que é o posicionamento da instituição, e alguns artigos de opinião que os colunistas colocam para debater esse tema, que trazem também outros posicionamentos. E aí a gente tem um leque aí de posicionamentos para poder chegar à nossa conclusão. Então, o artigo de opinião é um texto muito importante. E, assim, na escola ele é muito trabalhado porque aguça no aluno esse sentimento, essa responsabilidade de se posicionar, né? Essa necessidade de se posicionar. Né, professora Elaine? Normalmente a gente gosta de pedir para o aluno se posicionar e o artigo de opinião é um texto muito pedido, né? Sim, sim. E ele aí vai ajudando depois a desenvolver a dissertação, né? Não que o artigo de opinião não seja, né? Sim. Mas a dissertação vai ter outras características, a dissertação né? vai partir mais de um lado acadêmico, né? É um tema, a gente trata de temas um pouco mais técnicos, né? Mas, assim, eles estão muito familiarizados ali, né? O artigo de opinião ele fica sendo uma coisa mais do dia a dia, né? Tratar de temas mais do dia a dia, enquanto a dissertação vai tratar de temas mais amplos, né? Esses temas geralmente controversos, né? Exatamente. A liberação de determinada substância, né? Uns são a favor, outros contra. Então, geralmente, o artigo de opinião ele vem se posicionando, né? Ou a favor ou contra. Isso. Né? E aí a gente vai entrar agora, então, como vai uma sequência de aulas, né? Na próxima aula a gente vai entrar na parte do argumento. Então a gente vai abranger tudo isso aí que a gente começou a introduzir. Mas hoje o ponto é o ponto de vista, tá? Então na próxima tela, olha só, eu coloquei fato versus ponto de vista, para vocês verificarem o que é a diferença entre eles, né? Verificando essa questão da subjetividade. O fato, olha lá, fake news é um tema que tem sido cada vez mais debatido, especialmente no mundo do jornalismo. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, fake news são notícias falsas que podem existir por 5 motivos. Com o intuito de enganar o leitor, como uma tomada acidental de partido que leva a uma mentira, com algum objetivo escondido do público motivado por interesses, com a propagação acidental de fatos enganosos ou com a intenção de fazer piada e gerar humor. Já o ponto de vista, Fábio Zanini, editor da seção Poder da Folha de São Paulo, comenta o porquê das fake news terem ganhado importância nos últimos tempos. Isso foi exacerbado, na minha avaliação, por 2 motivos, que, na verdade, caminham juntos. Primeiro, as redes sociais, que democratizaram muito a geração de informação, o que é uma coisa positiva até certo ponto. E o segundo motivo é uma crescente polarização política em todo o mundo. Palavras aí do nosso Fábio Zanini. Então, voltando para mim aí, olha só, presta atenção como é que funciona. Fato, como tem até um dizer muito antigo, né, contra fatos não há argumentos. Então, quando são fatos, não dá para você rebater, não dá para você tentar desmentir, porque fato é uma coisa que realmente aconteceu. Então, quando a gente está falando de fatos, a subjetividade, ou seja, o meu parecer, ele fica distante. Eu tenho que falar exatamente o que aconteceu. A garrafa caiu, a rua está alagada, tal. Isso aí é fato. Ponto de vista, já entra a questão da subjetividade. Então, perceba que no ponto de vista, o Zanini já fala o seguinte, o porquê, ou os porquês das fake news estarem num momento tão exacerbado, ou seja, está exagerada a propagação do fake news. Aí ele coloca 2 motivos. A questão da rede social, que embora ajude muito a gente,
tem sido um espaço que tem disseminado as fake news porque há um descontrole aí, né? Não tem como controlar de certa forma e nem é legal pensar em controle, né? Mas há um descontrole aí, então as pessoas acabam tendo mais espaço, pessoas mais intencionadas acabam tendo mais espaço para poder propagar. E segundo, porque há uma polarização. O que é a polarização? Existe um embate aí de lado A e lado B, né? No Brasil, principalmente, mas no mundo todo, ele disse. Então, as pessoas procuram, aí são muito acirradas, né, nos debates, e acabam, com isso, criando notícias falsas, essas falácias, para poder combater o B, o A, o B. Então, isso não é saudável, isso não é legal, e é o posicionamento deles. Só que, necessariamente, esses não são os únicos pontos de vista que podem ser falados sobre fake news. Se a gente for falar com outra pessoa, com outro especialista, ele vai apontar outros problemas que podem causar fake news. Então, perceba que aí, quando você está pondo ponto de vista, não quer dizer que você fechou o assunto, quer dizer que você tem um posicionamento, né, Pro? E ele não consegue alterar o fato, né? E não consegue alterar o fato. Ele opina sobre, mas não altera. Exatamente. O fato é sempre fato. Então, por isso que é importante falar. Eu estou falando de um fato. Tem gente que gosta, né? Às vezes no debate no senso comum, a pessoa fala assim, eu estou falando a verdade. Sim. Você não gosta de ouvir a verdade? Aí você tem que falar para ele, não é que você está falando a verdade. Eu não estou dizendo que você está mentindo, mas verdade está ligada a fato. Você está dando a sua opinião, né? É o seu ponto de vista. Então, assim, não quer dizer que a sua opinião não seja válida, não seja boa, mas ela tem que ser sempre tratada como opinião, porque eu posso desconstruí-la, de alguma forma, e você pode aprender com isso, tá? Então, assim, mais ou menos essa ideia da construção de fato e opinião. Eu coloquei na tela, quer dizer, eu fiz um slide, vou pôr na tela para vocês agora, uma nuvem de palavras, tá? Que está no texto da página 49 aí do Caderno Aprender Sempre. Então, olha só, nesse texto, eu selecionei as palavras que mais aparecem na questão do trabalho aí de verificar a disseminação das fake news, né? Então, olha só, logo de cara a gente vê aí a palavra infodemia, que foi um termo usado para tratar de como é vista a fake news em épocas de pandemia, né? Como a fake news também ela cresceu e ela se alastrou, assim como o vírus, né? A infodemia, o que seria isso? A propagação, a pandemia da informação. Mas não da informação boa, da desinformação, né? Porque a pandemia, como é uma coisa ruim, né, traz um mal, traz uma doença, ela trouxe a fake news, que é uma desinformação. Então, eu vou pedir para pôr na tela de novo, que a gente vai verificar as palavras. Olha lá. Infodemia, fake news, Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que rege a saúde no mundo, né? Temos lá em cima também política, porque é um tema que sempre está dentro dessas polêmicas. Covid-19, que é o tema central, né? 7 em cada 10 brasileiros são enganados com fake news, está no texto também, que vocês podem ver. Na área médica, o autor fala que, inclusive, os médicos, às vezes, cedem às fake news, né? Por motivos diversos. Não vamos dizer que é só por uma questão de ignorância, não. Às vezes é por questões de interesse que ele coloca no texto. Pode voltar, por gentileza. Olha lá, aspecto emocional. Os fake news a gente já debateu nos textos, né? Mexe muito com o aspecto emocional. Medicação sem eficiência sempre está no centro das fake news. Projetos ideológicos, ou seja, as pessoas têm interesse de... Quem propaga fake news sempre tem um interesse de trazer aí uma ideologia, né? Vidas em riscos, a gente não precisa nem falar, né? Redes sociais, hospitais sobrecarregados, adesão da população, ou seja, tudo isso aí são palavras que estão ligadas à problemática da disseminação das fake news, né? Ou seja, não é simplesmente você mandar uma notícia falsa. A partir do momento que você cria essa notícia, ou propaga essa notícia, ou faz com que ela se propague, a responsabilidade é muito maior, porque você vai mexer com vidas, um interesse de pessoas, né? Você vai acabar auxiliando pessoas mais intencionadas e transforma a rede social, né, a internet, num campo sem lei, né, Elaine? Sim.